Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade a uma matéria que está localizada a carta aos... Oh, aleluia! Alguns gatos pingados. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. A Emanuele, no primeiro dia, falou sobre o capítulo 1, o capítulo 2 e um pedacinho do capítulo 3. Então, ela explicou um pouquinho sobre como que Paulo, como diz ela, estava tranquilo para escrever essa carta. A gente viu o confronto de Paulo e Pedro, que a Camila também deu uma resumida na semana passada. E na semana passada, a Camila falou sobre o restante do capítulo 3. E esse capítulo 3, na parte que a Camila pegou, ela destrinchou um pouco sobre a promessa e a lei. Ela explicou para que servia a lei. Quem aí lembra para que servia a lei? Levanta a mão. Não vou pedir para responder, não. Não, gente, eu estou preocupada. Pastor, vamos voltar tudo de novo. Estou brincando. Hoje nós vamos dar mais uma pincelada nisso. Gente, quem ainda não começou a ler a carta aos Gálatas, eu incentivo e encorajo vocês. Leiam. Porque não dá para falar tudo aqui em uma hora em cada aula. A carta aos Gálatas é uma carta importantíssima para nos firmar na doutrina de Cristo. Então, se você ainda não está acompanhando, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai convencer você a ler Gálatas 1, Gálatas 2, 3 e hoje nós vamos falar sobre Gálatas 4 e um pedaço do 5. E é por isso que eu preciso da ajuda de vocês, amém? Tá aí, escravos ou livres? Quem aqui é livre no Senhor? Será? Será que são livres mesmo? Hoje nós vamos entender na prática como que funciona essa liberdade em contrapartida à escravidão. Só que antes, a Camila me deixou uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Uai, é aqui mesmo, pastor? É? Não tá. Vocês podem passar para mim, por favor? Eu já liguei. A Camila deixou essa pergunta. Mas será que é possível ser herdeiro da promessa e ainda viver como prisioneiro? Quem aí acha que é possível levantar a mão? Hoje vai ser didático um pouquinho, hein, gente? Dinâmico. Quem acha que é possível ser herdeiro da promessa e ainda viver como prisioneiro? Quem não acha que é possível? Levanta a mão. Ok. Mas então a resposta é, pode passar por favor, que aqui ainda não está funcionando. Sim, é possível, mas não é o que Deus deseja. É possível que você seja herdeiro, mas continue sendo escravo. Mas não é o que o Senhor deseja. Obrigada. E nessa carta aos Gálatas, é isso que Paulo, o tempo inteiro, ele vai ficar batendo na tecla. Ele está mostrando aos leitores o seguinte, olha, vocês já foram libertos, ok? Perdão. Vocês já foram libertos. Mas ainda estão querendo retroceder a essa liberdade. Então está escrito, ser herdeiro da promessa fala de identidade. Em Cristo, você já é filho. Como filho, já tem direito e já tem essa herança. Amém? Só que viver como prisioneiro fala daqui, ó, mentalidade. E é por isso que eu falei, será que você realmente é livre? Porque talvez você ache que seja livre, porque você aceitou o Senhor, confessou o nome dele, nasceu de novo. Mas será que a sua mentalidade ainda é como de escravo? Porque se a sua mentalidade permanecer como escravo, eu tenho algo para te dizer. Você não vai usufruir da herança. Será que você ainda pensa e age como se Deus não tivesse te libertado?
Será que você pensa e age? Porque não adianta falar, eu sou livre, cantar na Santa Ceia. Eu sou livre, repetir, levantar o cálice, amém, eu sou livre. Mas se as suas atitudes não demonstram na prática que você é livre, tem alguma coisa de errado. Então, Paulo, ele vai continuar, gente, no capítulo 4, batendo de frente contra algumas coisas que os judeus estavam tentando misturar ali com a graça de Cristo. E como que vai funcionar aqui a nossa didática nessa noite? Ô, gente, não está querendo funcionar comigo, é só comigo? Tenta aí, pastor, vai que com você consegue, vamos ver. Tá vendo, gente? É isso. Achei que eu sabia, mas na prática estava errando. Isso aqui nos ensina, gente. Oh, meu Deus. Ninguém entendeu que eu estou fazendo uma encenação aqui. Quem pegar, pegou. Brincadeira, gente. Eu esqueci mesmo que era aqui. Mas vamos lá. Como que nós vamos usar a didática nessa noite? Eu vou utilizar, na maioria das vezes, a versão ARA. Em alguns momentos, NVT, mas vai estar tudo escrito para vocês aí acompanharem e não se perderem, tá? A Bíblia, ela é formada por alguns blocos de textos, ou como algumas pessoas gostam de dizer, e eu também, seções. Então, está escrito aí, ó, a nossa filiação em Cristo, versículos 1 ao 7. Então, eu vou trabalhar blocos de texto, seção com vocês, e vou colocar uma lupa em alguns versículos, para ficar bem didático, bem fácil para vocês entenderem. Acompanharam? Então, assim, eu sugiro que você pegue sua Bíblia, que você folheie ela aí e veja se está tudo certinho. Talvez, se você tiver em outra tradução, vai estar um pouco diferente. Então, primeiro bloco de texto em Gálatas, capítulo 4, está no versículo 1 ao 7, a nossa filiação em Cristo. Paulo, ele vai continuar o raciocínio do capítulo 3, quando ele vai falando sobre a lei. Agora, no versículo 1 e 2, olha o que diz. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas, esse mas aqui faz toda a diferença, está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. E aqui a Camila explicou na semana passada mais ou menos o que era a lei. A lei servia como um tutor, um guia ali para guiar, de fato, direcionar o povo. Então, Paulo, ele continua o raciocínio. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, de nada ele vai diferir de um escravo. Ou seja, ele tem a herança. Ele tem a herança. Porém, ele é criança, e por ser criança, ele não pode administrar essa herança. E no tempo da lei, era exatamente isso que acontecia. Era assim, eu já tenho a herança, mas eu ainda sou como uma criança, então eu não posso usufruir dessa promessa. Eu não consigo vivê-la plenamente. É como assim, o pastor tem uma grande herança já para Alice e para Bianca, amém, pastor? Elas já são herdeiras de uma grande herança. Mas elas podem usufruir ainda? Não, não podem. Então é isso que Paulo está fazendo aqui, uma analogia. Ele está explicando o que estava acontecendo, como que funcionava. Então, dessa forma, o povo de Deus, antes de Cristo, estava sob a tutela da lei. Não livres, mas sendo guiados e disciplinados até um tempo pré-determinado. Agora, vamos avançar para o versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos parar por aí, que ele continua. O que é essa tal plenitude do tempo? É isso aí que vocês estão lendo, que eu estou vendo que está todo mundo fixado. É o momento perfeito, planejado e preparado por Deus. Para que Jesus viesse, precisava tudo ser preparado. Jesus não é o plano B. Não é que Deus pensou assim, ai, nossa, mas tem muito animal morrendo por causa do pecado do povo, vai acabar os animais da terra. Agora eu vou ter que bolar um plano B. Não.
desde a criação do mundo, Jesus já era o plano. Só que, em contexto histórico, tinha que ser preparado. Por exemplo, a língua precisava ser comum a todo o povo. As estradas precisavam ser estradas que comportavam, por exemplo, as viagens de Jesus. Tudo precisava estar milimetricamente pronto. Em quesito espiritual, o povo tinha que entender cada vez mais a necessidade de um Messias profético. Tudo precisava cumprir exatamente como Deus predisse no Antigo Testamento. Então, todo o cenário precisava ser preparado para a vinda do Messias, o ungido de Deus. Então, agora, quando você ler nas Escrituras ou ouvir essa expressão plenitude do tempo, você precisa entender que é o momento certo, é o momento perfeito, planejado, preparado pelo nosso Deus. Agora vamos lá, Gálatas 5, lembra? Estou pincelando alguns versículos para a gente chegar no X da questão. Então ele veio para quê? O Messias, ele veio na plenitude do tempo para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quem aí diz amém? Quem aí é filho adotivo do Pai? Será que nós somos filhos adotivos? Para, gente, é só eu que já cantei várias músicas, que eu fui adotada. Oh, aleluia. Pode parar com isso, hein? Eu tenho uma pergunta. A pergunta está aí no slide. Se somos filhos adotivos, significa que não fomos gerados nele? Para quem aí não sabe estudar a Bíblia, tem vontade de aprender, eu vou te dar uma dica aqui agora. Pega! Você vai ler cada versículo e vai começar a questionar. Então, você pega esse versículo e fala, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Peraí, adoção, mas adoção significa trazer alguém que não é da família para fazer parte da família. Mas se eu fui gerada pelo Deus, aonde que entra a adoção de filhos? Vamos entender o contexto. No mundo judaico e romano, no tempo de Paulo, o termo não significava adoção como conhecemos nos dias de hoje, que é trazer uma criança de fora para dentro da família. Quando esse termo foi usado por Paulo, e Gálatas não é a única carta que ele usa essa expressão adoção de filhos, Romanos ele também vai falando sobre isso. Ele está se referindo como uma cerimônia de maioridade que acontecia naquela época, onde o filho deixava de ser tratado como criança. E se ele era tratado como criança, então ele não tinha poder sobre herança. Quando é criança, não se pode acessar herança. E no tempo da lei, Paulo está dizendo que era como se aquele pessoal vivesse como uma criança. É herdeiro, mas não pode usufruir. Estão entendendo? Então, na verdade, o que Paulo está querendo dizer não é que o Senhor me tirou de uma família e agora está me colocando em outra, não. Essa adoção de filhos é para nos promover a uma maioridade. E foi isso que ele fez em Cristo. Ele me promoveu para uma maioridade, para que agora eu não pudesse apenas ser herdeiro, mas eu pudesse acessar a herança, a promessa. Então, gente, não. Nós não somos filhos adotivos. Nós somos filhos legítimos. E isso muda tudo, meus irmãos. Isso muda tudo. Agora, vamos lá para o versículo 7. De sorte, e aqui Paulo já está indo concluir esse primeiro bloco. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. É melhor ser filho. Eu quis frisar isso aí porque Paulo está falando de sorte. Ou seja, que bom que já não somos mais escravos, porém filhos. E filhos legítimos. Anota isso daí. Nunca mais você vai falar que você é um filho adotado de Deus, porque você é um filho legítimo. Aleluia. Agora a gente vai entrar, tá vendo, gente? É rapidinho. A gente já está no segundo bloco, vocês nem deram um sono aí, amém?
Quem está dormindo aí diz amém. Glória a Deus, ninguém está dormindo, tá vendo? O segundo bloco está aí. O valor transitório dos ritos judaicos. Paulo continua o seu raciocínio e esse bloco vai do versículo 8 ao 11. No versículo 9 e 10, agora na NVT. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Paulo aqui, ele já mostra a sua indignação. Por que que vocês... Agora vamos lá abrir um parênteses aqui. Por que que vocês desejam voltar atrás? Quem estava instigando eles a voltarem atrás, impondo algumas misturas no Evangelho de Cristo, eram os judeus, que já tinham aceitado a Cristo, mas estavam querendo ainda ficar ali, atrelados com a lei. Ok? Só que Paulo está falando, por que desejam? Por que vocês desejam voltar atrás? Porque não é sobre o que as pessoas tentam te instigar, é sobre você se posicionar. Então não adianta ficar colocando a culpa nos outros não, meus irmãos. Os judeus estavam tentando ali, estavam, mas o povo também estava querendo voltar atrás. E eles estavam insistindo em guardar meses, estações, dias, anos. Paulo está advertindo os Gálatas, porque eles estavam voltando a praticar costumes judaicos, tentando misturar a graça de Cristo com a observância da lei. E esse é um exemplo, porque o povo judeu, gente, se a gente perceber até mesmo na Antiga Aliança, eram muita festividade, tinha festa das barracas, era festa de tudo. E eles estavam querendo voltar a esse patamar. E isso é uma regressão. Eles estavam, não vou usar essa palavra regressão não, porque dá dualidade. Eles estavam regredindo espiritualmente. Sabe por que é regredir espiritualmente? Vamos falar na prática. A Manu até deu um exemplo parecido, eu achei isso muito, muito importante. É o pastor vir aqui ensinar as escrituras, ensinar a palavra como ela é. E aí você tentar sempre ir contra aquilo, voltando às práticas, por exemplo, de talvez outras igrejas que você veio. Talvez você veio de uma igreja que, sei lá, fazia campanha, tinha rituais. E aí você está sendo exposto aqui a uma palavra. Você regredir espiritualmente é você estar aqui, ouvindo a verdade, mas você querer continuar fazendo aquilo que era de lá, sendo que você está aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, vamos entrar aqui em algumas observações. Não é errado, nós não estamos falando aqui que é errado ter hábitos, não rituais. Hábitos espirituais, como orar, jejuar, ler a palavra. Não é errado. O errado é você confiar nessas coisas para ser aceito por Deus. E era isso que estava acontecendo. Eles estavam querendo ser aceitos por Deus pelas coisas que eles faziam, pelos dias, meses e anos que eles estavam guardando. Quando que a Bíblia, Cristo, ele veio nos ensinar completamente diferente. Então não é errado você ter hábitos, disciplinas espirituais. Mas se você está orando para ter o favor de Deus, sua intenção já está distorcida, meu irmão. Se você está jejuando porque você está querendo alguma coisa de Deus, já está errado. Vou falar algo aqui, eu tenho vergonha de falar isso, gente, mas eu vou falar. Nossa, meu pai amado. Quando eu era adolescente, eu vim de uma igreja que tinha essas raízes. E eu tinha aprendido algumas coisas. Ai, meu Deus. E teve uma vez, gente, há muitos anos atrás, tá? Que eu jejuei 40 dias.
Sim, gente, estilo Luciano Subirá. Estilo Jesus ali, ó. Nossa, mó espiritual. Sabe qual que era o objetivo do meu jejum? O meu namorado não terminar comigo. E terminou, né, gente? Camila. É isso. Poxa, gente, emagreci, foi muito difícil e não funcionou. Não é para isso. Se você está tentando jejuar, meu irmão, para querer alguma coisa, fazer propósito para barganhar com Deus, deixa eu te falar. Você não está agradando Deus, não. Nunca foi sobre isso. O foco não deve estar em dias ou tradições, mas em viver guiado pelo Espírito. A verdadeira fé é liberdade em Cristo, não prisão de costumes. Quem aí já ouviu falar do famoso Yom Kippur? Pois é, gente. Até hoje, isso é uma tradição lá em Israel, mas, pasmem, não é uma tradição apenas em Israel. Muitas igrejas hoje aderem a esse ritual do Yom Kippur. E esse ritual, digamos assim, acontece uma vez por ano. Ele foi instituído por Deus lá em Levítico 16 e Levítico capítulo 23 vai falar sobre isso. E está escrito, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Esse Yom Kippur era um dia instituído por Deus naquela época de jejum total de 25 horas, não é nem 24 não. De 25 horas para purificação. Era um ato simbólico e profético, apontando para algo maior. A obra perfeita de Jesus Cristo. O Yom Kippur, gente, apontava para a cruz. Ele aponta para a cruz. E sabe por que é tão válido ressaltar isso, mesmo que talvez você já tenha ouvido falar? Porque quando a gente parar de ficar lendo o Antigo Testamento, que é um livro riquíssimo, mas enquanto você lê-lo sem olhar para a cruz de Cristo, vai dar ruim. Você vai entender algumas coisas erradas. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas hoje em dia. Jesus é o cumprimento definitivo dessa celebração. Olha o que diz Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta, uma só, não eram várias, uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Por isso, para quem crê em Cristo, e eu vou repetir essa frase, para quem crê em Cristo, o dia da expiação já aconteceu na cruz. A expiação não é mais anual, mas ela é eterna. Ela é completa. E tem gente que ainda insiste em viver escravizado nisso. Mas na prática, o que a observância da lei faz? Na prática, gente, está dando para ler? Tá. Isso aí, vamos lá. Vamos pegar aqui. Eu peguei isso aí no Facebook de uma igreja que eu sigo e é bem pertinho de mim. Não é nem longe. Porque às vezes você está achando que essas coisas é com da carochinha. Talvez você não foi de uma igreja assim. Talvez você não conhece pessoas que são de igrejas assim. Mas deixa eu te falar. Existe. E quando eu vi isso aí, me deu uma dor no coração e eu falei, Jesus, essas pessoas não estão entendendo o que o Senhor fez na cruz. Você veio para nos libertar e algumas pessoas ainda estão insistindo em ficar escravizadas. É como se Deus fizesse assim, ele abriu a porta da cadeia e você está lá assim. Mas eu vou ficar aqui. Aí Jesus está assim, querido, eu já abri a porta da cadeia e você está lá. Não, mas aqui está melhor. Olha como é que está melhor. 25 horas de jejum. Só que aí o ser humano é maravilhoso, né?
eles aumentam um pouquinho. Naquela época era ficar sem comer, sem beber e etc. Olha o que é essa aí, como que funciona o Yom Kippur nessa igreja. Não pode usar o celular, não pode trabalhar, não vou ler tudo não, viu gente? Não pode escovar os dentes! Uau! Não pode usar eletrodoméstico, meu Deus, air fry já era. Ô, meu pai, ia fazer falta, viu? Não pode vaidade, make, joias. Não pode lavar o rosto. Não pode usar cremes, desodorantes e perfumes. Oh, meu Deus. Gente, esse aqui pra mim aí foi demais, tá? Não pode dormir mais que 3 horas. Não pode, gente. Eu fiquei pensando assim, misericórdia, de 3 em 3 horas eu preciso acordar. Pai amado. Gente, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Porque eu fico pensando que escravidão é essa. Sabe o que vocês estão fazendo aqui na EBA? Vocês estão se fundamentando. Vocês estão aprendendo, sabe para quê? Para quando você conhecer uma pessoa que vive nisso, você não vai jogar pedra nela. Você vai chegar nela e vai falar assim: ô Joyce, deixa eu te apresentar algo. Deixa eu apresentar para você o que Cristo fez para você. Deixa eu te mostrar que você não mais precisa ficar escravizado a isso para poder agradar a Deus. Ah, meu pai. Não parou por aí não, gente. Eu fiquei estudando, pesquisando e pesquisando. Não deu tempo de colocar nos slides, mas eu vou trazer. Eu entrei e quis saber mais. Entrei na página lá para não falar heresia. E os pastores da igreja escreveram algo sobre o Yom Kippur na visão deles. E eles já começaram falando, nós da igreja XYZ, fazemos o Yom Kippur não para perdão de pecados, não para expiação de pecados, não para ter o nome escrito no livro da vida ou para sermos salvos, que fique claro. Amém, né? Aí todo mundo, algumas pessoas que não pensam. Amém, então tudo bem, está fazendo o Yom Kippur não é para salvação, então tá tudo bem, né, pastor? Legal. Mas sim, um dia inteiro juntos como igreja, clamando a Deus, para termos uma experiência, para que decretos sejam quebrados e sentenças sejam revogadas em nossas vidas, para que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó reescreva a nossa história. Também pedimos um novo ano, doce, cheio de realizações, saúde, sucesso e muitas conquistas. Tudo bem, não é para salvação, mas é para conquistas, é para decretos revogados. Mas espera aí, não está consumado, não? Já não somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, não? Pode não ser para salvação, mas é para uma lista de coisas que Jesus já conquistou. Ou a salvação, ela é só isso? Ela é um pacote, meu irmão. Ela é um pacote. Não se deve fazer isso. Não é para salvação e não é para nada. 1 minuto de silêncio. Mas não para por aí, não. Olha o que a observância da lei faz na prática. Gente, essa foi legal, olha. Está escrito assim, eu gostei até do português. Está a passar por problemas na sua vida e não sabe mais o que fazer para os resolver? Você precisa de um milagre? Não sei se dá para vocês lerem, mas está aí. Eles pegam um versículo lá em Cânticos que diz assim, disse Jesus, eu sou a rosa de Saron. 13 sextas-feiras para a queda das muralhas espirituais com a rosa consagrada. 10 de janeiro, hein, gente? Talvez dê tempo de vocês participarem ano que vem. Pastor, ó, altas horas, pode ser que 13 sextas-feiras. Olha esse daí. Campanha poderosa, aconteceu já em 2020, viu? Não dá para você participar, não. Voltei o rosto ao Senhor. Eles pegaram versículo. Gente, é sempre assim, tá? Tome cuidado, meus irmãos. Vamos parar de ler versículo tirado do contexto. A gente precisa entender o contexto. É por isso que eu li para vocês o contexto lá da adoção de filhos. A gente precisa parar de ter preguiça, mente passiva. A gente precisa entender o que está acontecendo. Quando nos revoltamos contra a humilhação que estamos vivendo, aleluia, fazemos orações, jejuns, vestimos pano de saco.
Só assim as legiões de demônios não poderão resistir à nossa fé. Como que a gente gosta de diminuir aquilo que Cristo fez? Sexta-feira forte de cura e libertação. Eles acreditam que o pão e a água são os remédios de Deus. É isso, gente. Toda vez que a gente olha para o Antigo Testamento sem agora a ótica da cruz, vai dar ruim. Você vai acabar distorcendo as coisas. Ficou claro? Agora vamos para o outro bloco, olha só. Penúltimo bloco aqui de Gálatas 4. E o nome na área é exatamente isso, a perplexidade de Paulo. Paulo, ele vai falar nesse bloco, gente, como que ele estava perplexo, e ele enfatiza isso no versículo 20. Como que ele estava perplexo, porque os gálatas já estavam voltando rapidamente para os ensinos judaizantes. E aí ele vai explicando como que os gálatas receberam ele, eles receberam Paulo muito bem, porque quando Paulo pregou para eles a primeira vez, e Paulo recorda eles disso, foi por causa de uma enfermidade física. E aí vamos abrir um parênteses rapidamente. Alguns pegam esse bloco de texto para falar que Paulo tinha um problema nos olhos, porque Paulo vai falando em um dos versículos aí desse bloquinho, eu não vou ler porque você vai ler, amém? Vai falando que, parafraseando, Paulo diz assim, eu sei que se fosse para vocês tirarem os seus olhos para me dar esses olhos, vocês fariam. E aí algumas pessoas pegam esse versículo e falam sobre algo que Paulo tinha nos olhos. Eu não estou dizendo que Paulo tinha ou não tinha, amém? Eu só estou dizendo o que algumas pessoas, alguns teólogos falam, amém? Fato é que nesse bloco de texto, Paulo está falando, explicando para eles como foi que ele chegou até eles para pregar o evangelho. E para fazer mais sentido, você precisa ler na sua casa, e você vai ler, porque eu sei que você é um crente que ama as Escrituras, Atos capítulo 13 e Atos, principalmente capítulo 14. Porque quando você lê Gálatas 4 com Atos capítulo 14, você vai entender o que é que Paulo está falando. Porque quando Paulo foi pregar na região de Listra, que envolve ali as regiões da Galácia, ele sofreu um apedrejamento e foi até dado como morto. Então, no meio desse contexto, é assim que Paulo chegou àquele povo. Por causa dessa enfermidade que foi advinda de uma consequência dele ter pregado e ter sido apedrejado. Amém? Ficou claro? Prossigamos agora para o versículo 19 desse bloco. Fiquem com essa pergunta, olha aí. O que é Cristo ser formado em nós? Olha o que diz lá no 19. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Na versão NVT, se eu não me engano, acho que é na NVT mesmo, vai falando sobre ser Cristo plenamente desenvolvido neles. Mas eu peguei essa versão para ficar de mais fácil entendimento. O que é ser Cristo formado em nós? Cristo formado em mim revela o Evangelho tomando forma na minha vida. Paulo, ele não queria que os cristãos apenas aceitassem doutrinas. Não é sobre apenas aceitar doutrinas. Mas Paulo queria que eles fossem transformados à imagem de Cristo, de dentro para fora. Paulo não queria que eles vivessem em coisas externas, mas que fosse algo interno. Cristo ser formado em mim, eu me modelar a forma de Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer. Agora, a gente vai para a última sessão de Gálatas, capítulo 4. Tá vendo, gente? Rapidinho, mas ainda falta os 5, viu? Segura aí. Sara e Agar. A alegoria das duas alianças. O que é alegoria, Andressa? De forma bem simples e rápida, a alegoria é: você pega um fato
que aconteceu, por isso que é um fato. Você pega algo que aconteceu, mas pode ser algo fictício também. E você vai transformar aquilo numa realidade espiritual. Você vai trazer aquele fato ou aquela coisa fictícia para trazer uma realidade espiritual. E é isso que Paulo vai fazer aqui nessa sessão. Lembra que Paulo ele está aqui, perplexo, indignado, está demonstrando de várias formas aquilo que Cristo fez. Então ele chega nessa alegoria poderosa das duas alianças e ele vai falar sobre Sara e Agar. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Lembra? Uma realidade, ele pega Sara e Agar, realidade, e transforma agora em algo espiritual para explicar para aquele povo o que estava acontecendo. Porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Por que ele está falando de Monte Sinai aqui? Porque Monte Sinai foi aonde Moisés recebeu as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Então, por isso que ele está falando sobre Monte Sinai. Ok. Paulo, ele está usando um personagem de suma importância do Antigo Testamento. Gente, nós precisamos entender, nada da Bíblia é em vão. Até uma vírgula fala. Tudo explica algo. Paulo, ele está aqui usando todos os seus argumentos para poder mostrar ao povo o seguinte: pelo amor de Deus, sai dessa escravidão. Então, ele vai usar um personagem muito importante, Abraão. Por quê? Porque aquele povo estava pegando um personagem muito importante, Moisés. Por quê? Porque eles acreditavam que Moisés tinha visto a Deus face a face. Mas a Manu nos ensinou na primeira aula que, na verdade, Moisés não viu Deus face a face. Amém? Então ele fala assim: já que você, pastor Alexandre, está usando Moisés, agora eu vou usar um personagem que vem antes de Moisés. Eu vou usar Abraão para poder ensinar vocês o que eu estou querendo dizer. Abraão teve 2 filhos. O primeiro foi Ismael. Ismael foi gerado por Agar, serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Ismael nasceu como resultado, ou segundo uma decisão humana, fruto do esforço da carne e não da promessa divina. Meu Deus, teve uma pregação que há pouco tempo atrás o pastor pregou sobre isso, gente. Sobre Ismaéis nas nossas vidas, sobre o esforço humano que a gente tenta fazer o tempo todo. Não vou nem me delongar aqui. Já o segundo filho, Isaque, nasceu de Sara, esposa de Abraão, conforme a promessa de Deus. Ele era o herdeiro legítimo, por meio de quem viria a descendência prometida. Então, Abraão aqui, pega Abraão aqui. Então, Paulo pega Abraão para fazer uma alegoria e explicar para o povo. Tinha Sara, tinha Agar. Isaque, filho da promessa. Ismael, fruto do esforço humano, da carne. Paulo, em Gálatas, ele é uma carta que os estudiosos chamam de a carta das contraposições. Não é essa palavra não, mas essa serve. É carne versus promessa, lei versus graça. É tudo isso que Paulo vai fazendo, esse contraposto um ao outro. E aqui ele está explicando isso. Agora vamos lá para o versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da carne. Vós, porém, sois filhos do esforço humano. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. E eu já vou até pular para o último trecho ali. O cristão não é definido por cumprir regras, mas por nascer do Espírito, como Isaque nasceu pela intervenção divina. Não é pelo esforço humano que você está aqui. Não é porque você é bonito, cheiroso, ora, lê Bíblia que você foi salvo.
Você foi gerado por uma promessa, por uma intervenção divina. Abraão está batendo na tecla. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Nesse versículo em específico, Paulo, ele está fazendo uma alusão a Gênesis 21. Porque Gênesis 21 vai mostrar que o que estava acontecendo? Quando Ismael e Isaac cresceram, Ismael começou a perseguir Isaac. E agora, o que Paulo está falando? Os falsos mestres, aqueles que os judaizantes, né, os falsos mestres são os judaizantes que queriam continuar atrelados à lei. Gente, entenda algo, isso aqui vocês precisam entender. Os judaizantes não estavam rejeitando Cristo, não. Eles amavam Cristo, eles acreditavam em Cristo, mas para eles era incabível na lógica humana deles que era só aquilo. Então eles queriam misturar, fazer misturinhas gospel. Era isso que estava acontecendo. Então, o que acontecia? O que aconteceu com Ismaque? Ó, Ismaque, gente. Oh, Jesus. Oh, gente, mas eu sou dessas. Eu vou abrir um parênteses aqui, só para ficar mais leve. Num dia no curso AMS, eu estava falando sobre Esaú e Jacó. E eu lá, toda fluindo e falando, quanto penso que não eu. E aí, Jacu fez isso e isso. Ô, gente, acabou com tudo. Ismaque, eu gostei desse nome. Então, vamos lá. Então, ele está falando que era isso que estava acontecendo. E estavam perseguindo, esses judeus estavam perseguindo e querendo escravizar novamente aqueles que tinham nascido de novo, segundo a promessa. São aquelas pessoas que estão fazendo o seguinte. Você entendeu a graça, está se posicionando na graça, e aí chega algumas pessoas que não entenderam ainda e fica assim, uai, mas você não vai fazer nada, não? É só orar, declarar, ter fé, obedecer, acabou? Mas você não tem que fazer um propósito aí, não? É basicamente isso que eles estavam tentando fazer. Lá no 30, contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Lança fora, porque de modo algum. Sabe o que significa esse de modo algum? Não dá. É lei ou graça. Não dá. Não dá. Quem é da lei não é herdeiro. Não dá. Não dá. Uma escolha precisa ser feita aqui nessa noite. Uma escolha precisa ser feita aqui nessa noite. Lance fora tudo que te leva para a escravidão. Isso aqui está em Gênesis 28, tá? Isso que aconteceu de que chegou um momento que Abraão teve que despedir Ismael e Agar. Porque não dá. Chega uma hora que você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ficar no seu padrão de meritocracia ou você vai ficar no padrão de Deus. A lei ou a graça? Qual dos dois você lançará fora? Essa expressão não sai do meu coração já tem uns dias. Como que a gente é tão enredado às vezes sem ver? É um padrão de meritocracia o tempo todo, é uma egolatria danada. Sabe o que é egolatria? Idolatria do eu. Às vezes a gente gosta, sabe por quê? Porque nos dá uma sensação de, eu estou fazendo por merecer. Sabe? Isso aqui que eu estou vivendo, é porque eu orei, meu irmão. Sabe, isso aqui que eu estou vivendo é porque eu trabalhei demais. Não é Deus, não, é porque Ele trabalhou demais. Às vezes a gente quer ficar na escravidão, sabe por quê? Sabe para quê? Para ganhar os créditos. Porque a gente gosta de ser idólatra de si mesmo. A gente gosta de receber o crédito. Mas deixa eu te falar, abre mão. O crédito não é seu e nunca será. O crédito não é seu. Nunca será. Agora chegamos em Gálatas, capítulo 5. Glória a Deus, eu tenho poucos minutos. Paulo, ele continua, gente. Ele vai continuar o seu raciocínio.
Porque lembra, a Bíblia ela é separada em capítulos e versículos para maior entendimento. Mas tudo foi escrito corrido. Deixa eu ver aqui. Eu quero ler o último versículo que não está aí no slide. Paulo ele vai terminar no versículo 31 assim. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava. Somos filhos da mulher livre. Ponto. Não tem meio termo. Agora, a primeira sessão, o primeiro bloco de texto aí do capítulo 5 vai do 1 ao versículo 12. No versículo 1, esse versículo eu amo. Olha o que ele diz. Portanto, já que vocês entenderam que não são filhos da escrava, mas são filhos da livre, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Não se submetam novamente. De novo, Paulo está falando aqui, olha, existe uma responsabilidade que é sua. Você é que não deve se submeter novamente à escravidão da lei. Paulo está enfatizando que Cristo não apenas nos tirou do jugo da escravidão, do esforço humano e do serviço ao pecado. Ele nos chamou para viver uma nova realidade. Que realidade é essa? Livres da culpa, livres do medo, livres do esforço de tentar merecer. Gente, de tentar, tá? De tentar merecer o favor de Deus. Porque não há nada que você faça. Não há nada que você faça, meu irmão, que você iria conseguir merecer o favor de Deus. Você não conseguiria. Olha o que diz essa frase que quando eu vi eu falei, meu Deus, peguei. Não sei quem é o autor, mas está aí, né? Alguém está ganhando crédito por essa frase. E vai ser o Espírito Santo. Não tem uma gota de suor do homem que possa alterar aquilo que foi liberado para você pelas gotas do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não tem uma gota. Não é você trabalhar em 3 empregos para conseguir uma mansão. Não é você fazer isso aqui para poder agradar ao Senhor. Não há nada que possa alterar aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Aleluia. Ah, Senhor, feche os seus olhos. 2 minutinhos, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, retira de nós todo pensamento, Pai, todo padrão de mentalidade escravo, que é fazer por merecer. Pai, ainda que a sociedade nos ensine isso, nós não estamos aqui para andar conforme a sociedade, mas nós estamos aqui para andar conforme o padrão do reino, o padrão estabelecido por Cristo. Aleluia! É por isso, pode abrir os seus olhos, é por isso que Romanos 12:2 vai falando, precisamos transformar a nossa mente pela renovação da palavra. Para quê? Para que tem uma finalidade? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa que se você não está experimentando a boa, talvez você está experimentando só a boa. Mas existe a agradável e existe a perfeita. Se você não está experimentando isso, talvez é porque o seu padrão de mentalidade ainda está como de um escravo. Prossigamos. Se você quer se esforçar em algo, se esforce em ser livre. A Manu falou isso. Eu peguei um pouco dessa frase que ela falou no primeiro dia. Você quer se esforçar em algo porque você não aguenta ficar sem se esforçar em nada? Porque dar o crédito para Cristo por completo é difícil para você? Então se esforce em algo. Se esforce em ser livre. Porque não é fácil não. Não é fácil, queridos, não é fácil. Se fosse, não teriam tantas pessoas escravizadas ainda. Não é fácil. Gálatas 5:3. Paulo vai falando. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado, que era uma das questões da observância da lei, deve obedecer a toda a lei. Lá em Tiago 2:10, a Manu citou isso também,
E eu vou dar uma pincelada aqui, se eu achar o versículo. Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E é isso que Paulo está falando. Que aquele que se deixa ser circuncidado, ou seja, se você faz uma coisa da lei, então você que obedeça toda a lei. Por quê? Porque a lei é apresentada como um sistema único e completo. Quebrar um só ponto, gente, assim como Tiago 2,10 fala, é quebrar toda a lei. Porque todos os mandamentos vêm de um mesmo legislador. Então, você quer fazer em Yom Kippur? Pode fazer, ué, você é livre. Livre até para ser escravo. É uma escolha, uma decisão sua. Mas aí você anda de pano de saco, você faz as outras coisas também. Gente, às vezes nós precisamos ser radicais dessa forma. Porque é isso que Paulo está nos mostrando. Alguém aí acha que é possível cair da graça? Olha lá o que diz o próximo versículo. Agora eu fiz certo, hein, gente? Muda para mim, por favor. Pronto. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus, pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Toda vez que você tenta se atrelar à lei, é isso que você está fazendo. Você não está só caindo da graça, você está caindo para longe da graça. Reduzimos a graça na nossa vida quando tentamos nos esforçar para obter algo que Ele já disse que tínhamos. Deus já disse que você já é abençoado, mas você insiste porque insiste em fazer coisas para ser abençoado. Você está caindo da graça, meu irmão, para longe da graça. Lá no versículo 6, e nós já estamos caminhando para o fim. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Agora, Paulo aqui, ele está esmiuçando o que ele está falando. Em Cristo, tá, gente? Não há benefício algum em ser ou não circuncidado. A fé que eu tenho em Cristo e em sua obra não pode ser apenas teórica. Ela é prática e se expressa através do amor. Agora a gente entra na última sessão, gente. E literalmente estamos finalizando. Esse bloquinho, ele é pequeno. Ele vai do versículo 13 ao 15. E Paulo, gente, daqui em diante, ele vai se esmerar em mostrar que a liberdade conquistada por Cristo não nos leva para a libertinagem. Ele vai mostrar em todo momento, gente, eu não estou falando aqui que a liberdade vai me levar para a libertinagem. O que é libertinagem? É você pegar a sua liberdade de forma irresponsável, sem valores e princípios. Isso é libertinagem. Eu estou usando a minha liberdade de forma errada, sem medir valores e princípios. Então, Paulo está antecipando nesse versículo 13 um possível mal-entendido. Olha o que ele diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, parafraseando, Paulo diz assim, se não estamos mais debaixo da lei, então podemos viver como quisermos? Não! É isso que ele está falando. Não, porque não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Uma vida no Espírito nos leva a viver em liberdade e não em libertinagem. Então, agora Paulo, ele está mostrando aqui todo um equilíbrio. Ele está falando assim, a liberdade não é agora você fazer o que você quer. Não, a liberdade aqui ela vai ser limitada. E qual que é o nome da sessão? A liberdade é limitada pelo amor.
Paulo ele começa a ensinar um novo código do reino. Vamos lá para o versículo 14. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Andressa, eu não entendi. Paulo está falando em todo momento contra a lei. Aí do nada Paulo vira e fala: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Gente, Paulo está dizendo assim, vou parafrasear. Já que a Camila está querendo muito a lei, então deixa eu explicar para a Camila o seguinte: Camila, toda a lei se cumpre no amor. Ele está mostrando que a verdadeira essência da lei, aquilo que Deus sempre quis, nunca foi o cumprimento cego de regras, mas é o amor prático ao próximo. Ele não está defendendo a lei, ele está mostrando que agora existe uma nova lei. E Paulo vai falando isso em outra carta. E essa lei é a lei do amor. É isso que ele está falando. Se você quer, nossa, eu vejo Paulo assim, gente. Eu não estou falando que não, mas eu fico imaginando Paulo assim. Gente, é o seguinte. Querem ficar atrelados à lei? Então, entenda algo. O amor. A lei se cumpre no amor. Viva o amor que você vai estar cumprindo a lei. Pronto. Vocês estão livres da lei de Moisés, mas se andarem em amor, estarão automaticamente cumprindo tudo que a lei queria produzir. Por isso que a liberdade é limitada pelo amor. Lá em 1 Coríntios 13, vão ficar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E dentre eles o amor é o maior. Porque agora nós não estamos mais na lei, estamos na lei do amor. É isso que Paulo está falando. O amor é um novo código de conduta do reino. Agora, as minhas atitudes vai ter princípios reguladores. E esse princípio regulador é o amor. Porque a Camila finalizou na semana passada a mensagem dela falando sobre isso. Quando o amor de Deus está jorrando em mim, eu vivo esse amor, então eu consigo transbordar amor. Então, as minhas atitudes não vão contra a lei, porque estão baseadas no amor de Deus em mim. Porque o amor de Deus não mata, não rouba, não cobiça, não inveja, não fala mal, não fofoca, não adultera, não trai. É isso que Paulo está falando. O amor é um novo código de conduta do reino. Agora, uma breve conclusão, porque os meus blocos de textos acabaram. E a pessoa que virá na semana que vem vai finalizar Gálatas 5. Então, o que a gente entendeu aqui hoje? Em Cristo, deixamos de ser escravos para nos tornarmos filhos adotivos. Não, filhos legítimos, herdeiros não por mérito, mas pela graça. Antes vivíamos como criança, lembra? Sendo guiados pela lei, que apenas apontava o pecado, mas não tinha poder para libertar. Agora somos chamados de filhos e filhos guiados, não mais por regras externas, mas pelo Espírito e pelo amor. A lei serviu para mostrar o que é justo. A graça nos capacita a viver essa justiça naturalmente. A liberdade aponta para uma vida no Espírito. Só que beleza. A lei serviu para mostrar o que é justo. A graça nos capacita a viver essa justiça. A liberdade aponta para uma vida no Espírito. Mas aí fica uma pergunta. Qual é o sinal visível dessa nova vida no Espírito? Qual é esse sinal? Como eu entendo que eu estou vivendo essa nova vida no Espírito? Semana que vem, essa pergunta será respondida para vocês. E aqui eu finalizo, meus irmãos, encorajando e incentivando vocês, em nome de Jesus, leiam. Cheguem aqui na próxima semana afiados. Essa carta é pequena, dá para você ler e ler umas 2 vezes para chegar aqui e já saber responder essa pergunta antes
que o professor venha e te ensine, amém?